Aleluia. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Enquanto eu vou falando, você vai abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Quando a gente mantém o olhar fixo em Cristo, as coisas são diferentes. Porque a nossa confiança, ela está sendo depositada naquele que não conhece impossíveis. Naquele que conhece a nossa mente, todos os nossos propósitos. Aquele que já nos conhecia muito antes de tudo ser formado. Mas Ele não somente nos conhecia, Ele nos amava. Ele nos amou primeiro. Ele continua nos amando. Ele é fiel e permanece fiel para todo o sempre. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, é o texto que o Senhor colocou no meu coração para ter como base para a nossa meditação neste final de tarde. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Sabe, irmãos, desde criança que escuto essa história, e sempre na minha mente imaginava um galpão repleto de pessoas enfermas. Mas outra coisa que deixou marcas em minha mente e em meu coração é que o tanque de Betesda simbolizava, significava esperança. Esperança para todos aqueles enfermos. Não somente para alguns, mas para todos. E a nossa história, o homem da nossa história, estava ali, havia 38 anos. Meu Deus, 38 anos. Não sabemos quantas vezes ele ouviu o mover das águas e tentou se aproximar. Não sabemos quantas vezes ele ouviu os gritos de vitória, de louvor e alegria pela cura recebida. O homem vivia naquele ambiente que deveria exalar um odor desagradável, deveria escutar vozes de lamento. Mas durante os 38 anos, aquele homem não desistiu.
Você pode imaginar que ele não tinha ninguém que o tirasse dali, porque não tinha ninguém, como ele mesmo declarou, que o ajudasse a chegar à beira do tanque. Sempre que ele ouvia o mover das águas, alguém chegava na frente dele. Mas de repente, Jesus entrou naquele lugar, e a vida daquele pobre e sofrido homem foi totalmente transformada. Quando estive em Israel, tive a oportunidade de visitar as ruínas do tanque de Betesda. A profundidade do tanque é bem maior do que eu imaginava. E pelas ruínas a gente pode imaginar que ali realmente havia uma multidão de pessoas enfermas. E está naquele lugar mais de 2000 anos depois dessa história, realmente foi uma emoção indescritível. Como está em Jerusalém, visitando outros lugares. E isso me fez lembrar que Jesus Cristo é o único que pode transformar a vida do ser humano, trazendo cura, libertação e salvação. Sabe, irmãos, a vida na terra é um presente divino. E eu tenho dito para os irmãos, sempre tenho dito, que tudo aqui é passageiro. As lutas são passageiras. Consequentemente, as provações, as dificuldades, tudo é passageiro. Todos nós enfrentamos lutas. Muitas vezes dificuldades que surgem do nada. E às vezes logo depois de uma grande batalha, a gente até imagina que as coisas vão melhorar, as coisas vão acalmar, as coisas melhoram, mas vêm outras lutas, e nós não sabemos de onde, mas a força para enfrentá-las vem do Senhor, não é do próprio ser humano, mas vem do Senhor. A Bíblia nos ensina que Ele é aquele que nos fortalece, Ele renova as nossas forças, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar da palavra, Ele nos faz lembrar das suas promessas de Deus. Nós estamos vivos porque Deus tem promessas para a nossa vida, aleluia. Eu falei hoje pela manhã que não é, às vezes alguém diz assim, não, eu permito que Deus me chame a qualquer momento. Deus não precisa da sua permissão nem da minha. Deus não precisa da permissão de ninguém. Na maioria das vezes nós não conseguimos entender o agir de Deus. Mas também outra coisa que sempre estou dizendo, que a palavra nos diz que não é para a gente viver pelo que a gente entende, pelo que a gente vê, mas é viver por fé. Fé naquele que tem todo poder, naquele que sabe de todas as coisas. E quando eu penso nisso, irmãos, vem à minha mente a visão do profeta Abacuque. Lá em Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, que você conhece tão bem. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém. Então, na visão do profeta Abacuque, tudo estava exterminado, mas ele ratifica o valor da visão por fé.
Sua fé estava fundamentada no Deus que tem todo poder. Então ele estava dizendo: mesmo que tudo seja destruído, mesmo que os meus olhos não vejam nenhuma saída, mesmo que eu não sinta, não perceba nenhuma esperança, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Eu glorificarei ao seu nome. Irmãos, as lições que nós recebemos nas Sagradas Escrituras são de fé, vida, esperança, vitória, paz e alegria. Suzane falou agora há pouco sobre alegria. Alegria e vida eterna. Amém? O mover das águas está ocorrendo agora. O mover das águas é a presença de Jesus, agindo com poder para curar, libertar, sustentar, salvar, prover e conceder vida eterna. Escute uma coisa: nunca pense que não há saída. Não faça isso. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Meus amados irmãos, o nosso texto bíblico, da história do milagre operado por Deus no paralítico de Betesda, nos faz saber que a causa da tragédia daquele homem foi o pecado na juventude. O paralítico viu que estava colhendo o que tinha plantado. Aquele homem não estava preso somente à sua cama, mas ao seu passado, às suas memórias amargas e à culpa. O olhar de Jesus é totalmente diferente do nosso. O olhar de Jesus é diferente, porque o seu olhar transforma vidas. Amém? O olhar do Senhor Jesus transforma vidas. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e viu que naquele homem existia sede de Deus em seu coração. Jesus viu naquele jovem rico o amor, as riquezas. Jesus viu hipocrisia nas palavras e atitudes dos fariseus. Jesus viu a falsidade no beijo de Judas Iscariotes. Jesus viu arrependimento sincero em um dos ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Jesus também está vendo a nossa vida. Ele está vendo o nosso coração. Ele está percebendo quando somos sinceros uns com os outros. Ele está vendo quando verdadeiramente estamos louvando e adorando ao seu santo e poderoso nome. Ele está vendo e conhecendo as nossas dificuldades. Ele está ouvindo quando apresentamos a Ele as nossas súplicas. Nada pode ficar oculto aos olhos e aos ouvidos do nosso Redentor. Ele conhece a enfermidade de cada pessoa. Conhece os nossos verdadeiros propósitos. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa alegria.
Jesus conhecia o sofrimento daquele homem no tanque de Betesda e foi àquele lugar com o propósito de curá-lo. Você pode perguntar, mas pastor, por que Jesus não curou todos que estavam ali? Eu não sei. A Bíblia não diz a razão. Mas ele tem propósitos? Tem. Ele não manda doença para ninguém. Mas Deus tem propósitos em todas as coisas. Mais uma vez eu quero ressaltar que Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua angústia. Jesus conhece o seu vazio e a sua crise. Ele quer preencher esse vazio. Esse vazio existencial. Que parece que vai consumindo, mas não destrói. O Senhor tem em suas mãos o diagnóstico da sua vida. Ele sabe quando agimos corretamente, quando erramos. E o mais tremendo é que, conhecendo tudo isso, Ele continua nos amando. Ele não compactua com os nossos erros, não. Ele não compactua com o nosso pecado, não, de forma alguma. Mas Ele nos concede oportunidades para que possamos parar, refletir, para que possamos examinar a nossa própria vida, para que possamos estar nos apresentando diante dEle com alegria. Ele conhece os sonhos frustrados, conhece o peso da culpa que muitas vezes esmaga a sua consciência. Ele conhece a dor terrível, angustiante e devastadora da sua alma. Mas Ele está determinado a curá-lo. Ele está determinado a curá-lo neste culto. Não porque eu estou dizendo, mas porque a sua palavra nos diz. Escutem as palavras de Jesus para o homem que foi paralítico, mas agora estava curado. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Esse texto nos mostra que o pecado é maligníssimo, porque o paralítico sofreu mais de 38 anos. Há 38 anos ali no tanque de Betesda. Sabe, irmãos, em Cristo o pecado é desmascarado. E fica evidente que é uma fraude. Promete prazer e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Aponta um caminho de vida, mas o seu fim é a morte, é a separação eterna do Deus Criador. Mas nós temos uma esperança que é viva, uma esperança que não é a última que morre, mas a esperança que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Irmãos, a divina compaixão de Jesus viu aquele homem com uma doença incurável. Para os homens era uma causa perdida. Talvez as pessoas estivessem somente esperando receber a notícia que ele tinha morrido. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Jesus o viu. Jesus tomou a iniciativa e abriu para ele a porta da verdadeira esperança, a porta da vida. Amém? Podemos dizer que Jesus sentiu a sua dor,
o seu drama. Talvez você não tenha mais forças para clamar. Talvez você já tenha desistido de esperar uma cura. Talvez você só tenha encontrado incompreensões e luta para uma cura que não acontece. A maior cura não é a cura física, mas é a cura do pecado. Então, eu serei em Cristo, eu sou curado e deixo de ser pecador? Não. Em Cristo nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e iniquidades, e Ele perdoa os nossos pecados e iniquidades, e em Cristo nós passamos a viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida onde a prática do pecado vai acontecer, mas não temos prazer, nos esforçamos e determinamos para que aquela prática não se repita, porque o Espírito Santo se entristece e Ele nos mostra. Mas preste muita atenção para o que eu irei lhe falar. Jesus se importa com você, Ele se compadece de sua vida. Talvez você esteja pensando, mas sabe, pastor, já foi longe demais, agora não tem saída. Tem saída sim. Jesus está diante de você e pergunta: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer viver uma nova vida? Ele estende sua mão e fala com poder, amor, moderação, atenção e uma verdadeira determinação de quem ama, sem nenhum outro interesse, senão o nosso bem-estar. A vida com Cristo, mais uma vez, não é sinônimo de uma vida sem lutas, sem aflições, mas é garantia da sua presença, lutando as nossas lutas, indo à nossa frente, estando à nossa retaguarda, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, agindo em nosso favor, todas as vezes com poder e grande glória. Sabe, irmãos, nós não devemos viver na expectativa de ações do passado, mas numa busca contínua da santificação, que é rejeitar os princípios mundanos e ter em nossa mente, em nosso coração, a determinação de servir ao Senhor com alegria. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, porque eu vou entristecer ao Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Hoje de manhã eu falei sobre a graça salvadora. A graça salvadora. A graça de Deus está disponível para todas as pessoas, independentemente da sua situação. Mas a graça salvadora é algo diferente. Quando recebemos a Jesus verdadeiramente em nosso coração, como Senhor, único e suficiente Salvador, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Eu quero começar a concluir dizendo que não podemos agir como aquele homem inválido à beira do tanque de Betesda. Por uma razão: conhecemos o Senhor Jesus. Não pense você que pelo fato de ter Jesus Cristo, o desânimo, o Senhor garante a sua presença, o Senhor garante a sua ação. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer. Buscar santificação, nunca esqueça, é rejeitar os princípios mundanos. Não é rejeitar as pessoas, não é ter comunhão com o pecado das pessoas, mas é rejeitar o sistema mundano.
gente não pode esperar para ter vitória simplesmente cruzando os braços, à espera de alguém para que venha jogar ali nas águas. Jesus entregou a sua vida por você. Jesus entregou a sua vida por você, para que tenhamos nele uma vida abundante. Por favor, não olhe para seu irmão esperando uma vida perfeita, mas fixe o olhar em Cristo, e você vai perceber perfeição em tudo, no seu agir, no seu falar, nos seus propósitos, em suas promessas. Somente Jesus nos garante vida abundante na terra e eterna nos céus. E Ele quer isso para você também. Ele não quer somente para algumas pessoas. E quando eu falo nisso, quando eu penso nisso, irmãos, é impossível não lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô igreja, não podemos esquecer desses princípios. Meu irmão, meu amigo, o Senhor está movendo as águas agora por você. Somente nele nós podemos confiar plenamente. Somente dele nós podemos esperar, e com certeza receberemos sempre o melhor. Se você permitir, Jesus fará tudo novo em sua vida. Jesus afirma que se você tiver fé, nada lhe será impossível. Mas por favor, não esqueça de uma coisa: a vontade do Senhor é soberana. Não conhecemos os seus planos, e tudo o que conhecemos de Deus foi porque Ele se apresentou a nós, e na sua palavra Ele nos diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Na sua palavra Ele nos diz que veio para nos conceder vida, e vida em abundância. Você verifica o que significa abundância. Então, meu amigo, abra o seu coração. Ele quer fazer morada em você, para que você tenha uma nova vida. Ele tem poder para fazer aquilo que você imagina ser impossível. Eu não tenho nenhum poder, mas Ele tem todo o poder. Então, permita ser tratado, ser cuidado por aquele que te ama. Como igreja do Senhor, como corpo vivo de Cristo, nós temos um compromisso com Ele, o compromisso de proclamar a sua palavra. Não importa se as pessoas vão gostar ou não, o que importa é que a sua palavra precisa ser proclamada. Para que sejamos proclamando a sua palavra com eficiência, precisamos ter vida. E você tem vida. Ter vida significa, nesse aspecto que eu estou falando, significa procurar viver de acordo com os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Que o mover das águas na sua vida seja uma realidade hoje. Que você que já tenha Jesus, não esqueça desses princípios. Que você ainda não teve uma experiência com Cristo, que se permita ter essa experiência hoje, nesse exato momento, porque o Deus das oportunidades trouxe você até aqui, para que você pudesse ouvir essa palavra e permitir o seu agir, e não somente permitir, mas aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer
de sua vida. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe do louvor.